Olá, meninos, aulas de história. Hoje a gente vai tentar concluir esse estudo sobre o Brasil colônia, tá? Então vamos lá. Na aula passada, a gente estava falando sobre o momento em que o Brasil estava conseguindo dar lucro a Portugal. Com o quê? Com o açúcar, que é o nosso primeiro produto que vai conseguir finalmente dar lucro à metrópole. Então, a gente também deu uma comentada sobre as drogas do sertão, falamos sobre o cacau, sobre o fumo, e tudo isso era importante para esse lucro ir até a metrópole. Só que existe um momento, vai chegar um momento que essa sociedade açucareira vai sofrer um declínio, e a gente precisa entender todo esse processo, ok? Então, vamos lá. Portugal tinha um rei que se chamava Dom Sebastião. Dom Sebastião, como já era tradição desde o Egito Antigo, o rei ter que ir à guerra, Dom Sebastião vai à guerra contra os mouros, que são os árabes, tá? Nessa guerra, Dom Sebastião vai acabar falecendo, vai acabar morrendo. Só que Dom Sebastião não vai deixar um herdeiro, o que era muito necessário naquela época com a sociedade machista, né? Então era muito importante se deixar um herdeiro homem, o que não aconteceu. Quem vai assumir o trono depois da morte de São Sebastião vai ser seu tio, Dom Henrique. Só que Dom Henrique, ele era membro da igreja, ele era um cardeal. Então ele não tinha herdeiro também, e também não poderia produzir um, né, por conta do celibato clerical. Então, o que vai acontecer? Depois de muita especulação política, a gente vai ter assumindo o trono de Portugal Dom Felipe II, que também era o rei da Espanha, tá? Porque ele era o parente ali mais próximo. Então, vai ter o que a gente chama de União Ibérica. Prestem atenção para um parêntese aberto. Dom Felipe II vai ser conhecido assim na Espanha e em Portugal ele vai ser chamado de Dom Felipe I, tá? É porque em livros vocês podem achar essa nomenclatura diferente. Ok, temos então a União Ibérica acontecendo, que vai acontecer do ano de 1580 ao ano de 1640. E qual a grande relevância desse fato para o Brasil? Existe um monarca governando os dois países, desculpa. Não vai existir uma união territorial, tá? É só o monarca governando esses dois países. Qual a grande consequência disso tudo aqui no Brasil? Olha só. Os espanhóis tinham uma grande rixa com os holandeses. A Holanda era um território dominado pela Espanha e tinha conseguido a sua independência há pouco tempo, recentemente. O que esse rei espanhol vai decretar aqui no Brasil? A expulsão desses holandeses. Só que aí a gente precisa lembrar que os holandeses ajudavam justamente no quê? No processo dessa sociedade açucareira. Então isso não vai ser bom para o Brasil. Os holandeses vão ser expulsos, vai se notar, né, que está acontecendo uma crise no açúcar e vai ser possível o retorno desses holandeses. Vai ser permitido o retorno desses holandeses justamente por essa crise que está se iniciando. Só que os holandeses, eles vão voltar e vão invadir Salvador. Portugal, logicamente, vai reprimir tudo isso e vai expulsar os holandeses. Porém, os holandeses vão retornar mais uma vez. E aí a gente vai ter a segunda invasão acontecendo na capitania de Pernambuco, que a gente chama de Brasil holandês, esse processo, tá? Vai acontecer de 1630 a 1654. E o que vai acontecer no Brasil holandês? A gente vai ter o governo de Maurício de Nassau acontecendo, e a gente vai ter como uma das primeiras ações ali por esse governo holandês empréstimos aos agricultores, justamente porque eles queriam que a cana-de-açúcar crescesse ali dentro de Pernambuco, tá? Esses empréstimos, a princípio, era sem uma data para ser pago, tá? O que fez uma grande alegria entre os agricultores ali, tá? Eles permitiam também uma certa diversidade religiosa, catolicismo,
protestantismo, tudo isso eles vão aceitar dentro de Pernambuco. Vai ter uma modernização acontecendo ali dentro de Recife, muito forte, tá? E tem gente que diz que eles não usavam escravos, mas eles usavam sim, tá? Para essa produção açucareira acontecer, era necessário os escravos sim, mesmo dentro desse processo holandês. Não foram só os portugueses que usaram os escravos, tá? Só que aí a gente precisa entender como que isso vai acabar, como que esse casamento vai acabar ali. Olha só, a gente comentou sobre a União Ibérica e disse que ela vai até o ano de 1640. Então, ali no meio dessa segunda invasão, no meio do Brasil holandês, que vai de 1630 a 1654. Então, Portugal vai conseguir se restabelecer e vai conseguir um novo rei governando somente Portugal. Portugal não vai gostar dessa invasão holandesa, lógico, e vai se unir com os agricultores para rebater essa invasão. Prestem atenção. Lembra dos empréstimos que eu falei para vocês? Eles vão começar a ser cobrados dos agricultores e vão ser cobrados com juros altíssimos. Então, esses agricultores que não vão estar satisfeitos vão se unir a Portugal para expulsar os holandeses definitivamente de Pernambuco. É o que a gente chama de insurreição pernambucana, essa revolução para expulsar definitivamente os holandeses. E eles vão conseguir. Porém, isso vai gerar consequências, tá? Com essa expulsão dos holandeses, a gente vai ter então um declínio definitivo dessa sociedade açucareira. Olha só, a Holanda ela já estava cultivando açúcar ali dentro das Antilhas. Então, o que vai acontecer? Concorrência. A Inglaterra também vai entrar nesse mercado capitalista de concorrência do açúcar e Portugal não vai aguentar o tranco. Vai acabar sofrendo muito com essa concorrência, e esse declínio vai acontecer. A gente vai ter, então, tentando se reafirmar novamente Portugal, né? Porque eles já estão sem dinheiro por conta dessa crise. E aí a gente vai ter o que a gente chama de Tratado de Methuen. Que tratado é esse? Ele é mais conhecido como um acordo de panos e vinhos. Ele vai acontecer no ano de 1703. E o que instituía esse acordo, professora? A gente tinha um acordo de Portugal com a Inglaterra. A Inglaterra teria que fornecer produtos manufaturados ao Brasil. Mas de que forma? Enquanto a Inglaterra iria fornecer esses produtos manufaturados, principalmente os tecidos, o Brasil forneceria à Inglaterra vinhos produzidos. Porém, a gente precisa entender algo. O Brasil precisava muito desses produtos manufaturados. E a Inglaterra não precisava tanto assim de vinhos. Então ficou desproporcional. O que vai acontecer? O Brasil vai começar a se endividar. Portugal vai começar a se endividar com a Inglaterra. É importante a gente falar sobre isso, porque prestem atenção. Quando o Brasil se tornar independente, né, da metrópole, tornando-se independente, essa dívida com a Inglaterra vai vir para o Brasil, não vai permanecer com Portugal, vai vir para o Brasil. Então, a gente já começa a entender o processo econômico de dívidas do Brasil em si, tá? Meninos, vou parar por aqui esse vídeo. No próximo vídeo, a gente conclui esse estudo, tá? Tchauzinho!